Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero trazer um assunto que é um assunto bem legal. É algo que intriga bastante as pessoas, né? Porque uma igreja fala uma coisa, uma igreja fala outra. Então eu resolvi trazer a verdade que está escrito aqui na Bíblia. Tem alguns estudos bíblicos aqui, estudos feitos com base bíblica. Vou deixar em PDF aqui embaixo esses 13 estudos bíblicos. Procurem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que com certeza eles vão se disponibilizar a dar esse estudo para vocês. Mas antes de abrir qualquer coisa, antes de abrir a Bíblia, o estudo, como eu falei, é algo bem delicado, então é bom a gente pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que a gente não cometa nenhum erro, para que a gente não crie coisas na nossa cabeça, né? Você, da maneira que você está aí, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. Eu tô aqui gravando esse vídeo para algumas pessoas e independente se eu tocar o coração de uma pessoa ou de 50 mil, eu já vou estar feliz, Senhor. Então eu peço que nos dê o auxílio do Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui nos conduzindo para que a gente faça isso tudo conforme a Tua vontade. Peço também que a pessoa que está do outro lado do vídeo entenda tudo com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal. Vamos lá. Eu fiz esse estudo aqui, o Ouvindo a Voz de Deus, logo quando eu entrei para a igreja. É um estudo bem bom. Como eu falei, se vocês quiserem fazer estudo, só comentar aqui o nome de vocês. Eu não sei se dá para comentar o telefone aqui no YouTube, mas testa ali, comenta ali o telefone embaixo. Se der erro, aí apaga. Só comenta o nome de vocês e a cidade de onde vocês são. Que de alguma maneira eu vou tentar fazer com que o missionário leve um estudo desse e dê para vocês. Outro estudo aqui, o Grande Conflito. Eu comecei ele explica algumas coisas que a gente não entende. Por exemplo, Apocalipse, aqueles negócios de dragão e coisa que falam em Apocalipse que a gente não entende. Fala nesse estudo aqui, a explicação, e a gente vai usar ele hoje. E esse outro aqui é o estudo próprio de Apocalipse. Que esse é o principal que a gente vai usar hoje. A gente vai fazer o primeiro capítulo dele, né? Apocalipse, abrindo ele aqui. Vocês vão ver que é a revelação, que Apocalipse significa a revelação. E a gente vai fazer esse primeiro capítulo hoje. 12 questões, mas são 12 questões que cada questão tem a explicação na Bíblia e falando aqui onde que a gente encontra na Bíblia. Então não se preocupe que a gente não vai tirar nada da nossa cabeça aqui. Então vamos lá. Primeira parte aqui é a apresentação. A apresentação do... Nem dá pra ver muito, não foco, mas... A apresentação fala sobre o estudo e o que se diz nele. A revelação aqui conta o que significa tudo isso. A primeira questão é o que significa a palavra Apocalipse. Aí você vai pegar sua Bíblia aí e vai abrir Apocalipse 1, versículo 1. Apocalipse 1, versículo 1 fala bem assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E o que significa a palavra Apocalipse? Significa revelação, conforme fala o início do livro ali, revelação de Jesus Cristo. E eu vou deixar aqui na tela também aparecendo aqui a pergunta e a resposta. Apocalipse vem do grego e significa revelação. No Apocalipse o véu é afastado e podemos enxergar o futuro sob a perspectiva de Deus. Na cultura popular, Apocalipse está associado à destruição e ao fim do mundo. Mas esse não é o ponto central do livro bíblico. Apesar de apontar para momentos difíceis da história, sua maior revelação é a de Jesus Cristo, a origem e o tema central do livro. Nessa revelação, a história de dor e sofrimento dá lugar a uma vida feliz e eterna. Amém. É o que muita gente pensa, né, que o livro de Apocalipse fala, é algo que a gente deve temer. O livro de Apocalipse é algo que a gente tem que desejar. Espera um pouco, meu gato está subindo no meu colo aqui. Ai, vem cá, vem. Esse aqui é o Tom, meu gato bagunceiro. Fica fazendo baderna. Vai lá, certo? Vamos continuar aqui. Que afirmação Jesus fez? A segunda pergunta. Que afirmação Jesus faz contra aquele que estuda o Apocalipse? Apocalipse 1, versículo 3 é logo depois ali. Está escrito bem assim, ó. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Qual a afirmação que Jesus faz? Bem-aventurados aqueles que estudam o Apocalipse.
Por mais que seja algo que dá medo, bem-aventurados, né? Felizes aqueles que estudam o Apocalipse. Quando conhecemos o conteúdo do Apocalipse e guardamos o que está escrito nele, podemos ter a certeza de que as promessas de Jesus se cumprirão em nossa vida. Por toda a Bíblia, ele nos promete um novo mundo livre de todo mal. A felicidade acompanhará aqueles que se dedicarem ao estudo de sua revelação específica para o período final da história. Questão número 3. Por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? 2 Pedro 1,21 é um pouquinho antes, se vocês voltarem. Diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o motivo pelo qual a gente tem que acreditar nas Escrituras Sagradas é que em momento algum um homem chegou e disse assim: eu vou escrever tal coisa na Bíblia, simplesmente porque ele achou que deveria escrever. Não, jamais. Assim como a gente fez aqui agora, assim como eu orei e você orou junto comigo, a gente pediu o auxílio do Espírito Santo para fazer esse estudo. Assim como quem fez a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, cada detalhezinho da Bíblia tem o toque de Deus. O principal toque foi de Deus. Deus tocou em homens para que homens escrevessem. Por isso que a gente pode acreditar nas Escrituras Sagradas. A número 4. Para compreender a Bíblia, em especial o Apocalipse, qual deve ser a nossa atitude? Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Qual deve ser a nossa atitude? Ler somente o Antigo Testamento, ler somente o Novo Testamento, ou buscar as informações contidas em todos os livros bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Essa aqui está muito na cara, né? Buscar as informações em toda a Bíblia, porque se a gente ler só o Antigo Testamento, a gente vai ficar meio... Se a gente ler só o Novo, a gente não vai entender nada. A orientação bíblica e o exemplo de Jesus são muito específicos. Para compreender a Bíblia é necessário permitir que ela explique a si mesma. Assim, a chave para a compreensão dos símbolos do Apocalipse são o próprio Apocalipse e os escritos do Antigo e do Novo Testamento. Como eu disse, esse estudo aqui eu tenho o grande conflito, ele fala bastante sobre Daniel, que lá conta fala sobre alguns símbolos do Apocalipse que a gente não entende às vezes, né? A besta que emerge da terra, os chifres, dragão, o que significa isso? E lá no Antigo Testamento fala e no Novo também. A número 5. Por que Deus se revelou em algumas circunstâncias por meio de parábolas e símbolos? Lucas 8:10. Respondeu-lhe Jesus: a vosotros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais falam-se por palavras, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus falou por meio de parábolas para que a sua mensagem fosse entendida somente por aqueles que tinham interesse nas coisas espirituais. Da mesma forma, Deus codificou a revelação sobre o futuro do mundo no Apocalipse para que pessoas pudessem compreendê-la apenas por meio do relacionamento com Deus. Jesus apresentou em sua sabedoria mensagens numa linguagem compreensível para seus servos. Então, não estou julgando jamais, não tem como um ateu chegar e abrir a Bíblia, entender tudo que nela está escrito e não aceitar. Entende? Então, por incrível que pareça, para entender, tu tem que aceitar. Então, tu tem que estar ali com vontade de coração. Por exemplo, eu estou entendendo o que está escrito aqui. Eu tenho certeza que você está entendendo também, porque você está se dedicando de coração a ler isso aqui. Então, é dessa maneira que a gente consegue entender, por meio de parábolas e símbolos. Entre os símbolos do Apocalipse, o que significa o cordeiro? O cordeiro maravilhoso. Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o que significa o cordeiro? Por exemplo, assim, como diz ali embaixo. Antigamente o cordeiro em Israel, ele tinha que ser sacrificado. E qual cordeiro poderia ser sacrificado? O cordeiro sem mácula, o cordeiro sem machucado. E o cordeiro que foi sacrificado na vida real teria que ser sem pecado. Isso eu vou explicar em outro vídeo. Mas o cordeiro que foi sacrificado na vida real, ele tinha que ser sem marca, que seria o pecado. Então o cordeiro, o único que não teve pecado, é Jesus. Então o que significa o cordeiro? Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o cordeiro é sacrificado em lugar do pecador.
O Cordeiro Pascal significa vida e libertação do cativeiro egípcio. O Novo Testamento aponta Jesus como a realização do símbolo do Cordeiro, do simbolismo do Cordeiro. Cristo é aquele que tira o pecado do mundo e liberta o pecador das amarras do mal. Agora, aquilo que eu tinha falado antes. O que significa o dragão no Apocalipse? Lembra que eu tinha falado? Que lá em Apocalipse fala sobre o dragão, né? Ele está em Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Acho que todo mundo já imaginava que dragão significava isso, né? E o pessoal muito pega dragão em desenho, em alguns filmes, como algo ruim. Por causa disso, porque o dragão é como se fosse uma variação para a palavra diabo, para a palavra Satanás. E aí pessoas pegam isso, cobra ali, como está escrito mesmo, serpente, pessoas pegam isso como uma coisa ruim, e realmente é. O Apocalipse identifica o dragão como sendo a antiga serpente do Éden, o próprio Satanás, que se coloca em luta contra Jesus, o Cordeiro. A 8 agora. O que significa o termo águas no Apocalipse? Apocalipse 17:15. Pessoal, eu vou tentar deixar esse vídeo o mínimo de corte possível, porque eu não gosto muito de ficar cortando. É algo que acho que não fica muito natural, né? Mas nessas partes que eu demorar pra achar algo na Bíblia, eu vou dar uma cortada ali. Só pra não ficar muito demorado pra vocês, não acabar não ficando chato, né? Mas eu quero que vocês se sintam como se estivessem num culto, porque realmente a gente tá num culto, né? Então eu vou tentar cortar o mínimo possível, deixar os vídeos mais realista, assim. E se você tem alguma dica de como que eu posso fazer, comenta aqui embaixo. Vamos lá. O que significa o termo águas no Apocalipse? Apocalipse 17:15 fala assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o próprio texto já responde, né? O termo águas refere-se a povos no Apocalipse. Povos, pessoas, multidões. Vamos para o 9. Que advertência Deus nos faz ao interpretarmos as profecias? 2 Pedro 1:20, que a gente estava ali antes. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, eu vou ler de novo, por causa que eu li meio rápido aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Que significa o quê? De ter o próprio entendimento, como a gente tinha falado antes. Tu não pode entender da maneira que tu quiser. Então, assim, podemos dar o significado que quiser nas profecias? Não, claro que não. Somos livres para eliminar das profecias os textos dos quais discordamos? Claro que não. A Bíblia foi escrita por Deus, o dono de toda a ciência, de todo entendimento. A gente não pode chegar e tirar algo. A gente não pode querer ser mais que Deus, por causa que Deus é inteligente, muito inteligente. Muito. Eu acho que não dá nem para medir a inteligência de Deus, ele é dono de toda a inteligência. Né? E devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética sem acrescentar ou retirar nada. Corretíssimo. Acho que essa também é que nem aquela outra, não tem como errar, né? Devemos interpretar as profecias iluminadas pelo Espírito Santo, sem criar interpretações pessoais baseadas em especulação. A pergunta número 10 agora, questão número 10. Qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Apocalipse 12, versículo 10 e 11. Vamos lá. Olha, caiu certinho. Não, caiu no 11, não caiu no 10. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Assinale V para verdadeiro ou F para falso. Bem e mal existirão para sempre, e devemos nos conformar com isso. Vou ler de novo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Falso.
Bem e mal não existirão para sempre. O mal vai ser extinto, o mal vai sumir. A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus. Correto? O diabo e seus instrumentos de engano serão derrotados definitivamente. Correto? A salvação, o poder e o reino são obtidos para nós por Deus, por intermédio de Cristo. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, vencemos o acusador e a morte. Não sei se você sabe, mas Satanás significa advogado de acusação, por mais que seja engraçado Então aqui fala, ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, vencemos o acusador e a morte. Por que no Apocalipse, a número 11 agora, por que no Apocalipse o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, essas coisas ruins que acontecem, o próprio medo que a gente sente às vezes, é algo que não vem de Deus. É algo que vem daquilo que eu não gosto muito de falar o nome, acho que você também não gosta de ouvir. Então, a partir do momento que Jesus voltar e tiver o Apocalipse, isso não vai mais existir. Então, por mais que a gente tema que não vai mais ver os familiares ou algo desse tipo, ou que algum familiar não vai estar lá no céu junto com você, lá só vai ter coisa boa. Por mais que seja difícil de entender, lá só vai ter coisa boa. Então, vamos aguardar para que esse dia chegue logo. Vamos lá. O diabo e seus instrumentos de engano que tanto mal tem provocado serão derrotados definitivamente. Não existirá mais mal, não existirá mais dor, mais medo e o principal, não existirá mais morte. Pelo menos o principal, ao meu ponto de vista leigo. Vendo, o principal é a morte. Nesse momento, inclusive, a minha avó está no hospital e os médicos falaram que do dia de hoje ela não passa, que ela já está morta. Obviamente a gente tem que esperar em Deus, né? Mas a morte é algo que dói bastante. É algo que a gente nunca espera. Então, a partir do momento que Jesus voltar, que Jesus estiver ali nas nuvens, que a gente vê a mão de Jesus assim nas nuvens, isso já não vai mais existir, a morte não vai mais existir. Vamos lá. Então é um motivo pra gente aguardar ansiosamente por esse momento, né? Agora o último capítulo é o 12, que promessa encerra o livro do Apocalipse. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Não exatamente desse livrinho aqui, né? Mas do Apocalipse. O livro que fala sobre a volta de Deus. O livro que nos prepara para a volta de Deus, para que a gente exatamente não sinta medo disso. Jesus Cristo repete ainda outras 2 vezes, ao final do livro, a maior promessa das Escrituras Sagradas: Ele voltará. Quando isso ocorrer, Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. É algo assim que... Eu tô num momento que eu não gosto de chamar um momento de difícil. Tu perdeu algum familiar, até porque a minha avó ela já tem 72 anos, se eu não me engano. Mas não foi algo normal, né? Ela caiu da escada, então não é algo normal, não é a morte natural. Mas, infelizmente, ela tá nesse momento por causa da idade dela. Então, eu prefiro não chamar esse momento de um momento difícil. Eu prefiro dizer que é o que a gente ainda tá... que a gente ainda tem que viver aqui na Terra. Enquanto Jesus não volta, né? Mas eu tô fazendo a minha parte e você também pode fazer a sua parte. Que a Bíblia fala o seguinte: não é que Jesus está demorando para voltar. Eu vou deixar esse versículo aqui embaixo, aqui escrito. Não é que Jesus está demorando para voltar. É que Ele quer alcançar todos. E a maneira mais eficaz para Jesus alcançar todos é a gente levando essa mensagem. Então você pode fazer a sua parte. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Não só por mim, obviamente.
Eu quero que meus vídeos vá longe. Mas não só por mim, mas pelas pessoas que estão assistindo. Envie esse vídeo para quem você conseguir. E não tenha dúvida do que a gente comentou aqui hoje, porque o que a gente comentou aqui hoje está escrito na Bíblia. Tem base bíblica para isso. Inclusive, se você viu esse vídeo sem a sua Bíblia, vai lá e pega ela e olha detalhe por detalhe tudo que a gente leu, para que tu possa ver que realmente está escrito ali. Para que não restam dúvidas. Para que não restem dúvidas em relação a isso. Esse vídeo ficou muito comprido. Mas tá bom, 26 minutos, eu vou cortar ele um pouco. Então ele vai diminuir. E lembrando de que cidade tu tá assistindo. E acompanha os outros vídeos, por causa que a gente tá recém no primeiro capítulo de Apocalipse. Do livrinho aqui. Tem tudo isso aqui ainda. Então a gente tem bastante coisa pra ver. Esse aqui é o primeiro episódio de Apocalipse, ok? Eu vou fazer uns outros vídeos em relação a isso. Eu vou tentar fazer um vídeo somente falando sobre o que significa cada coisa ali da Bíblia. Cada símbolo que tem Apocalipse e Daniel. Para que vocês entendam realmente como funciona. E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou gravar um outro vídeo agora. Vou trocar de camisa para disfarçar. Esse vídeo ficou bem legal. Eu acho que dessa vez eu consegui me soltar. Que eu sou bem envergonhado. Mas eu acho que dessa vez eu consegui me soltar. É isso então, pessoal. Não esqueça de orar agora, depois que terminar esse vídeo. Para que as coisas que entram na tua cabeça não saiam. Tá bem? É isso. Falou e até um próximo vídeo. Fui.